Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isaías 27. Naquele dia o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia se dirá: cantai a bela vinha, eu, Senhor, sou vinhateiro. No momento oportuno eu a rego, a fim de que seus sarmentos não murchem. Dia e noite eu a vigio, nada tenho contra ela. Se nela crescerá sarças e espinhos, eu lhe farei guerra e os queimarei a todos, ao menos que se coloquem sobre minha proteção, que faça paz comigo, que faça comigo a paz. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Porventura o Senhor os feriu, como feriu aqueles que o feriam. Massacrou-os como massacrou aqueles que o massacravam. Ele operou justiça mediante a expulsão e o exílio deles. Arrebatou-os com seu sopro impetuoso como o vento do Oriente. Assim foi expiado o crime de Jacó. Este é o resultado do perdão de seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares como se torturaram as pedras de cal, as estacas sagradas e os monumentos ao sol não se erguem mais, porque a cidade forte agora é uma solidão, uma morada abandonada como deserto. Aí vem pastar os bois e aí pernoitam e come os seus ramos. Tão logo os galhos secos se quebram, as muralhas vêm e lhes põem fogo. É um povo sem compreensão. Por isso seu Criador não tem piedade dele. Aquele que o formou não dá nenhum perdão. Não lhe dá nenhum perdão. Naquele tempo o Senhor malhará o trigo, desde o leito do rio até a torrente do Egito. E vós sereis apanhados um a um, filhos de Israel. Naquele tempo soará a grande trombeta, e serão vistos chegar os exilados da terra da Síria, os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra hoje de Isaías 27. Nós estamos assim meditando a palavra de Deus, pedindo uma experiência profunda do amor de Deus. E o que podemos aprender? Aquele dia é uma referência ao fim deste mundo. Pecador, como conhecemos na antiga literatura aramaica, Ugarítia, e Leviatã era um monstro de 7 cabeças, inimigo da ordem criado por Deus. Deste modo, Isaías está comparando o massacre de Deus aos iníquos, a vitória sobre um grande inimigo. Embora o mal seja um poderoso adversário, Deus o esmagará e eliminará da terra para sempre. Somente Deus pode remover pecado, mas somente Deus pode remover o pecado. Mas ser expulso da terra era condenado um castigo que purificaria o povo de Deus. A passagem de Deuteronômio 28, do 49 ao 52, versículo 64, explica a advertência divina a respeito destas consequências. Isaías compara as condições da vida espiritual de Israel a ramos secos que são quebrados e usados para acender o fogo. Nas Escrituras, as árvores frequentemente
representam a vida espiritual. O tronco é o canal por onde corre a força de Deus. Os ramos, as pessoas que o servem. Às vezes os ramos tremulam e são impelidos pelo vento, assim como Israel pode secar devido a uma podridão interior e tornar-se inúteis para qualquer coisa que não seja acender o fogo. Que espécie de ramo é você? Se sentir que está oscilando espiritualmente, procure verificar se está firmemente ligado a Deus. Padejar ou debulhar significa julgar. O propósito de Deus ao julgar a terra não é vingança, mas a purificação. Ele deseja corrigir-nos e conduzir-nos de volta à sua presença. Não nos castiga pelos pecados somente para nos fazer sofrer, mas a fim de tornar-nos mais bem equipados para um serviço fecundo. A palavra de Deus, ela é bem clara para nós hoje. Deus um dia lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Deus é o Senhor, que pode colocar o adubo, pode colocar o sol, pode colocar a água, porque somos filhos que precisamos de muito cuidado para que esta planta, esta semente, não venha a se perder. E hoje, então, as leituras de hoje, né? Já estamos fazendo a leitura à tarde, para a glória de Deus. Acabei de chegar de Brasília, literalmente. Cheguei e vim gravar o vídeo, porque fui dormir às 2, acordei às 4 para ir para o aeroporto. E não foi possível, porque eu estava lá no retiro do Frei Josué, e lá sem tempo nenhum para a gente poder gravar o vídeo. Foi bem intenso tudo, graças a Deus. E hoje, então, nesse dia tão especial, que hoje é terça-feira, dia 7, né? Hoje é dia de Santo Ambrósio, ele é bispo, doutor da igreja. E hoje as leituras, né, continua trabalhando Isaías 40, do 1 a 11, e a palavra do Salmo é o Salmo 95. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. E o evangelho é Mateus, hoje, 18, do 12 a 14. Então vamos ouvir a explicação do Pão Nosso de cada dia. O capítulo 18, Mateus reúne uma série de ensinamentos para o povo, buscando esclarecer como a comunidade cristã deveria ser em suas relações. Podemos chamá-lo do discurso comunitário. A partir daí, precisamos olhar 2 versículos para entender este texto. Uma pergunta que dá movimento a todo este discurso está em Mateus 18, 1. Quem é maior no reino dos céus? Respondendo a esta pergunta é contada em parábola, que começa com advertência. Cuidado para não desprezar um destes pequeninos. Mateus 18, 10. É para ilustrar esta exortação que a parábola do bom pastor é contada. Quem vos parece? Jesus começa com uma pergunta retórica. Isso significa que quer prender a atenção de todos os ouvintes e que eles devem se posicionar diante da história. É um ensinamento que pede uma decisão. Não deixe ele as 99 para procurar a que se perdeu. Outra pergunta. Modelo típico de ensinamento do mundo judaico. Aqui Jesus apresenta a figura de um pastor que faz uma boa ação, indo ao encontro de uma ovelha que se perdeu. A ação que merece elogios é a busca. É preciso que se vá ao encontro da ovelha que se perdeu. O pastor pode ser identificado de 2 formas, como o próprio Deus ou como dirigimos do povo, ou como os dirigentes do povo, em nível político. Ezequiel 34, de 1 a 31.
apresenta uma grande condenação aos maus pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Enquanto as outras ovelhas se perdem, no entanto, Deus promete ser um bom pastor que busca as ovelhas desgarradas e as fará pastar nos montes de Israel. Ficará mais feliz com ela. O foco permanece no pastor e não na ovelha. Jesus aqui mostra a sua própria atitude de alegrar-se com a conversão dos pequenos que não são cuidadas pelos chefes do povo e valorizados pela lei. O Pai que estás nos céus. Essa atitude não é um gesto rebelde, mas a imitação do bom pastor que é Deus. Aqui está a missão de Jesus, que é estendida à comunidade, cuidar dos menores. Não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Se os ouvintes querem cumprir os mandamentos de Deus, devem olhar para os pequeninos. Aqui Jesus estrutura as bases da vida comum. Segundo Jesus, o que une não é a grandeza moral, social, jurídica, real ou presumida, mas a pequenez que o Filho acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, mas o perdão sempre de novo, dado e recebido. Certamente Mateus escreve para uma comunidade na qual há de tudo: mesquinharias, escândalos, debilidades, pecados. Diante dos pecados é preciso uma postura de perdão e acolhida. No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de todos, o Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré. O Senhor crucificado, revelação de Deus, amor que se faz humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. O caminho para que o reino do céu seja realizado é o perdão. Este perdão deve ser oferecido a todos, porque todos pecamos e nos afastamos de Deus e da própria comunidade em algum momento da vida. Sendo assim, os limites não devem ser vistos como terremoto para decidir quem é o maior e quem é o menor. Do contrário, a medida está na misericórdia que temos com relação às limitações do outro. Em uma comunidade cristã, quando aparece o limite de alguém, a infértil tolerância não é o caminho ideal, e sim o diálogo, o amor e a busca para que as ovelhas desgarradas encontrem um redil onde se sintam acolhidas e amadas. Fazer uma experiência de Deus é realmente ser doador de tudo. Como vocês sabem, estava com o Frei Josué no aniversário dele. Eu sempre tive muito amor pelo Frei. Ele, para mim, é um ícone de uma pessoa orante. Ele é um sinal vivo neste mundo de uma pessoa que se doa inteiramente para a obra de Deus, que entra dentro dessa estratégia de Deus. E eu me deparei com uma cena dele que me desconcertou, de despojamento tão profundo, que eu fiquei impactada, porque os verdadeiros santos a gente não vê no palco fazendo grandes coisas de cura, de libertação. Os verdadeiros santos a gente vai descortinando no dia a dia, no cotidiano da vida das pessoas. E é esse cotidiano, né, que tem que ser orante, transformar o ordinário da nossa vida em extraordinário. E eu percebo muito isso no Frei, a simplicidade, o despojamento. É algo que me constrange, seja assim, é tão profundo que chega a me constranger. Bem, Deus, ele está para chegar. O menino Jesus vai nascer. Você já pensou que presente você vai dar para ele? Bom, eu estou fazendo os 40 dias de oração, mas ainda eu vou fazer os 3 dias de jejum de Esther, do dia 21, 22 e 23. Eu vou fazer os 3 dias só de água, eu vou dar esse presente para o menino Jesus. E você?
que você preparou para dar para o aniversariante esse ano? Que você possa rezar hoje com estas 2 palavras e ter claro dentro de você: eu vou fazer isso, eu vou renunciar isso, eu vou viver uma vida assim. E com certeza nós daremos o mais belo presente para o menino Deus, para Jesus que vai nascer. Que o nosso coração seja a manjedoura mais bela para acolher esse nascimento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.